Estamos em uma pequena sala de estar, em algum lugar de Bagdá. O homem de terno cinza é Saddam Hussein. O menino de shorts azuis é Stuart. Ele tem 5 anos e é britânico. Ao redor deles, outras famílias britânicas assistem, desconfortáveis, e por um bom motivo. Saddam puxa o menino para mais perto, garantindo que as câmeras capturem tudo. O intérprete traduz suas palavras. Você está tomando seu leite, Stuart? E com flocos de milho também? Stuart não diz nada. Está paralisado. Agora, você deve estar se perguntando: o que um menino britânico de 5 anos está fazendo no colo de um dos ditadores mais notórios do mundo? A verdade é que essas pessoas não são convidadas, são reféns. E esta cena bizarra é a tentativa desesperada de Saddam para mostrar ao mundo que ele é incompreendido e para impedir uma guerra. Mas como chegamos a este ponto? Duas semanas atrás, o Iraque estava em ruínas. A guerra de 8 anos contra o Irã deixou Saddam com uma dívida colossal, principalmente com seus vizinhos ricos em petróleo como o Kuwait. E o Kuwait queria seu dinheiro de volta. Saddam não tinha como pagar. Então, ele teve uma ideia. O Kuwait era pequeno, rico e indefeso contra seu exército, o 4º maior do mundo. E se ele pudesse resolver 2 problemas de uma só vez? Eliminar sua dívida e tomar para si as vastas reservas de petróleo do vizinho. O plano era simples e brutal. Em 2 de agosto de 1990, os tanques iraquianos cruzam a fronteira. Em horas, o Kuwait é esmagado. De um dia para o outro, Saddam Hussein passa a controlar 20% de todo o petróleo do mundo. O mundo reagiu imediatamente. Os Estados Unidos organizaram uma coalizão massiva de mais de 30 países cercando o Iraque. A mensagem era clara: saia do Kuwait ou será a guerra. Encurralado, Saddam elabora seu plano mais bizarro. Ele reúne civis ocidentais que estavam no Iraque e no Kuwait, incluindo mulheres e crianças, e os transforma em escudos humanos. Mas para as câmeras, ele os chama de convidados. Ele realmente acreditava que, ao mostrar essas cenas aconchegantes com as famílias, o mundo o viria como um tio amigável e desistiria da guerra. O efeito foi o oposto. As imagens de um ditador ameaçando crianças inocentes geraram horror e reforçaram a determinação da coalizão. O golpe publicitário foi um tiro no pé. As famílias foram libertadas pouco tempo depois, mas o destino de Saddam já estava selado. A ONU deu um ultimato: retire suas tropas até 15 de janeiro de 1991. Saddam recusou. 2 dias após o prazo, os americanos cumpriram sua palavra. Mísseis e bombas começaram a chover sobre o Iraque e o Kuwait. O exército de Saddam, tão poderoso no papel, foi arrasado pelos ataques aéreos implacáveis. Após apenas 4 dias de combate em terra, a retirada foi ordenada. Milhares de soldados iraquianos fugiram em pânico, amontoados em qualquer veículo que encontrassem, criando um engarrafamento gigantesco em uma única rodovia no deserto. Eles estavam presos. Era noite e os jatos americanos se aproximavam. O ataque foi devastador. Bombas de fragmentos destruíram a rodovia de ponta a ponta. Mais tarde, o local ficaria conhecido como a Rodovia da Morte. A carnificina foi tão intensa que influenciou a decisão do presidente Bush em declarar um cessar-fogo no dia seguinte. Saddam estava à mercê dos americanos. Se eles decidissem invadir o Iraque, nada poderia os deter. Mas eles não fizeram. O objetivo era libertar o Kuwait, e o presidente Bush não queria se envolver mais fundo nos assuntos do Oriente Médio. Saddam, humilhado e derrotado, permaneceu no poder. A crise de reféns, a invasão e a guerra haviam terminado. O Kuwait estava livre. Bem, por enquanto, pelo menos.